Cara, simplesmente é uma nostalgia falar desse assunto, sabe? Quem nunca pegou dinheiro aí, principalmente aquele troco de pão, aquela coisa do que tá sobrando ali do dia a dia, quando é mais criança, né? Ia pras máquinas de fliperama, ou até mesmo ia pra lan houses, né? Que tinha vários videogames na época. Eu lembro que quando tinha um aqui perto de casa, o cara colocava na garagem, cada um tinha um pedaço ali como se fosse um setor, né? Separado para você poder fazer as suas horas de jogo, né? E naquela época eram vários jogos, né? Tinha Crash, tinha Need for Speed, jogos de tiro. Entre eles aí você procura, tá vendo aí jogos mais antigos, né? Stargate eu cheguei a jogar e Dunk também. Mas o principal de tudo era os jogos de luta, né? E entre eles aí, cara, nossa, eu lembro que eu era fissurado nesse jogo. Eu passava literalmente horas e horas jogando. Eu ficava enchendo o saco quando meu pai recebia pra quando ele tivesse a oportunidade de comprar pra mim um PlayStation, né? E que época boa, hein, velho? Nossa, cara, isso é pura nostalgia. Era uma coisa que, tipo assim, não era todo mundo que tinha, né? Eu tinha, sei lá, meus 10, 11 anos, no máximo 12. E eu queria jogar Street Fighter, cara, porque, tipo assim, eu jogava no fliperama lá perto da casa do meu tio. E era uma coisa que me deixava até sem sono, sabe, velho? Ficar pensando no outro dia como é que eu ia fazer pra poder jogar de novo. E, tipo assim, isso daí marcou uma história, né? Street Fighter, até então, seria um jogo, né, muito famoso, pegou fama aí, principalmente onde deu origem, né, no Japão. E o primeiro jogo de Street Fighter foi lançado em fliperamas, né, em 1987, e até então foi um sucesso, né, não tem o que dizer, né. Ryu, Ken, Chun-Li, Zangief, Bison e até mais os outros personagens aí, né, os vilões no caso, né, tem o Vega também, tem a Akami. Nossa, cara, esse jogo aí é muito da hora, cara. E a gente observando tudo isso traz uma nostalgia muito grande, né, cara, porque, pô, geração de 90 até 2000, que pegou ali pra frente, 2000 pra frente, foi uma geração em tanto, né, você vê aí, foi o auge das músicas gringas aqui pro Brasil, né. O hip hop tava chegando aqui em peso, 50 Cent, Lil, Akon, Snoop Dogg, que já era das antigas, já tava ali, Eminem e todos esses outros artistas, né? Mas o assunto aqui é sobre Street Fighter. E até então, cara, isso daí você vê, é um game que marcou história, né? Quem nunca jogou Street Fighter, né? Principalmente a geração de 90 pra frente. Você pega aí, dependendo o jogo, os caras lançaram vários, teve Street Fighter, Super Street Fighter, até para as plataformas atuais aí que a gente tem hoje em dia. O meu exemplo aqui, o Xbox One, tem um jogo do Street Fighter e outros mais que você observa, né? Mas é uma coisa que assim marca a história, né? E até então a história conta sobre Ryu, né? É um lutador de artes marciais que até então tinha o desejo de ser um campeão, né? Até então ele conhecia o Ken. E, cara, isso daí você vê a trama da história, o roteiro que o cara criou. É uma coisa muito legal, velho, sabe? É uma coisa muito legal. E isso daí, querendo ou não, é pra pessoa que é mais nova, velho, que acompanhou essa época aí. Nossa, é muito, muito diferente, véio. Porque, tipo assim, não é somente um jogo, é um anime também, né? Um anime que marcou história também. Eu lembro que na época, quando eu comecei a assistir, eu costumava assistir na Band e assistia também, acredito eu, que passava num outro canal, mas acho que nem existe mais. Na época acho que era Gazeta também, tinha outros canais lá que passava e era tudo misturado, era Street Fighter, Yu Yu Rock Show, Dragon Ball, que era aquela fase mais braba, né? Os animes do Japão vindo aqui pro Brasil era, digamos assim, era tendência, né? Era febre, né? E até então, como eu falei pra vocês, os animes de Street Fighter começou a ser lançado a partir de 1994. E até então,
você observa aí uma crescente muito boa, né? Que os personagens são bem trabalhados. E cara, nossa, você é louco, velho. Aquele golpe do Ryu é muito famoso, né? Quem não conhece, né? O Hadouken. É um golpe que se olha assim é tipo do Dragon Ball, um Kamehameha, vamos dizer assim, né? E tem também o Ken, tem a Chun-Li, e são personagens que se unem, né? Na parte do anime aí você vê que eles acabam se unindo. E até então, cara, trava uma batalha muito grande aí, principalmente com o Bison, né? Que é o vilão principal aí. E eu acredito que assim, pra quem assistiu e teve a oportunidade de acompanhar do começo ao fim, cara, marcou muito, sabe? Marcou muito. E a geração 2000 pra frente aí que pegou essa fase aí, eu, graças a Deus, fui um privilegiado. Eu peguei essa fase, na época meu pai comprou pra mim um PlayStation 2, e eu tive tanto o PlayStation 1 quanto o 2, né? Eu não pulei fase, né? Eu cheguei a acompanhar a evolução ali do princípio até praticamente o fim, né? E cara, é um anime tanto, não tenho o que dizer, né? Os personagens são bem trabalhados, os caras literalmente colocam ali muita dedicação, né, para criar cada um deles. E você olha aí, tem o Blanca, a Chun-Li, que eu falei dela. Cara, quem não lembra da Chun-Li, né? A garotada, lembra que na época da escola muitos ficava tudo apaixonado, porque até então ela era a mais bela, né, do anime, né? Eu lembro que tinha muitos que até a capa do caderno, na parte interna, o cara guardava vários recortes dela, né? E até então, que eu falei pra vocês, é um anime tanto, velho. E se observando assim todos os personagens, né? Como é bem trabalhado cada um, né? O Sagat também. O Sagat é um que não deixa faltar, né? O Coronel Gai é um deles também que é marcado, né? E também tem o Fenlong, o Akuma, são muitos, né? São muitos. Se for detalhar cada um, passar o dia inteiro aqui falando. Como eu falei pra vocês, o anime até então ele veio por conta do game, né? E o game, nisso daí, ele acabou inovando, né? Porque muitos games que antigamente você observava que só tinha história ali pra você jogar, fizeram uma adaptação pro anime. E a adaptação do anime sempre sai alguma coisa boa, né? Porque o cara procura sempre se espelhar em histórias que procura seguir o roteiro do herói, né? É o principal de tudo, né? E eu lembro até que tem uma cena que o Ryu tá lutando com o Bison. E até então, cara, o Bison tinha feito várias coisas. Ele tinha manipulado a Chun-Li, usado como se fosse uma espécie de um cristal, né? E até então o Ryu e o Ken tinham travado uma batalha por conta disso. E o Ryu, a ser liberado, né? Ser retirado desse domínio aí do Bison, teve uma última batalha com ele, né? E até então eu cheguei também a fazer sobre o Yu Hakusho. E cara, eu fico feliz em saber que ainda existe pessoas que se interessam muito por esse conteúdo, porque como eu falei pra vocês, a geração raiz mesmo, que pegou isso do início ao fim, foi uma geração muito boa, sabe? Uma geração que eu tenho boas recordações. Boa parte dos meus amigos aí, o Paulo, o pessoal que alguns trabalhou comigo aí, acompanhava também esse anime. Todo mundo aí sabe, velho, sabe a importância que tem, né? Você ter isso marcado, né? Durante tanto tempo, aí, uma geração inteira marcada aí por esses animes. Não é qualquer anime que faz isso, não. Antes aí da saída e ficou perdido aí um tempo, mas outros não, outros marcando. Agradeço todo mundo aí que tem acompanhado o canal. Até a próxima. Esse golpe é pela Chun-Li! Hurricane! E este é pelo quê? Shoryuken! É por mim!